Oi, tudo bom? É um prazer ter você com a gente no Salto para o Futuro. Em outubro, a Organização dos Estados Ibero-Americanos anunciou os vencedores da etapa nacional do Prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos. Entre os projetos vencedores está a TV Inis, a única no Brasil a oferecer programação em Libras, a língua brasileira de sinais. No mundo todo, só há 4 iniciativas como essa, voltadas para a população surda. No Salto para o Futuro de hoje, vamos falar sobre o sentido da educação em direitos humanos. Vamos conhecer os detalhes da premiação e, claro, saber um pouco mais sobre a TV Inis. O salto está só começando aqui na TV Escola, porque é bom saber. A gente começa o programa conversando com o diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos no Brasil, Rafael Kalu. Rafael, é um prazer receber você hoje aqui no Salto. Antes da gente começar a falar do prêmio em si, vamos falar um pouquinho da OEI. É importante porque talvez algum espectador, telespectador, talvez não conheça, né, a organização. Qual é o papel da OEI? Como é que é a atuação da OEI? Obrigado, Bárbara, Murilo. A OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, para a Ciência e para a Cultura, ela é uma organização que já tem 70 anos de existência, foi fundada em 1949, com sede em Madrid, nasceu como um grande escritório de cooperação para toda a América Latina, principalmente na área de educação, com foco em disseminação de boas práticas, procurando trabalhar parâmetros para que a gente pudesse avaliar a educação em todo o continente e, ao mesmo tempo, reforçar, premiar e incentivar boas práticas na parte de educação, principalmente aquela focada em sala de aula, com foco no aluno e no aprendizado. E a partir daí, desde 1957, é constituído como um organismo internacional. Então a OEI tem as feições de um organismo que tem a participação dos estados dentro do seu processo decisório por meio de Assembleia Geral, do Conselho Diretivo, que tem a participação de chefes de Estado e de governo e de ministros, respectivamente. A partir daí também a gente começa a desenvolver cartas que são marcos estruturadores da nossa atuação. Então a gente tem as metas 2021, que são associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com um foco prioritário naquelas que naturalmente têm mais aderência ao nosso eixo programático principal, que são esses três: educação, ciência e tecnologia e cultura. Então, em 2006, um exemplo ilustrativo, nós desenvolvemos a Carta Cultural Ibero-Americana, que foi ratificada por todos os 23 países que constituem a organização, e essa é, por exemplo, esse é o nosso marco que norteia as atividades na área de cultura. Na parte de educação, são as metas 2021, que determinam aí também uma data muito emblemática para o conjunto da região. É de 2021 a 2024, nesse período em que você tem aí a celebração dos bicentenários de independência. Então tem também um marco importante, e a gente colocou esse período como um instrumento e um elemento para tentar avaliar o desenvolvimento e o aprimoramento de boas práticas na educação na região. Então, assim, esses dois são exemplos clássicos de cartas e documentos que norteiam a nossa atuação e que, por meio de uma ação coordenada de 19 escritórios de representação da OEI, dos 23 países que constituem a organização, nós procuramos defender e atuar em benefício, no caso da cultura, de várias atividades, seja na questão de livre circulação de bens e mercadorias culturais, mas também de produções conjuntas, do desenvolvimento do fomento e instrumentos de desenvolvimento da cultura em toda a região, e na educação também por meio de tantas outras iniciativas, como, por exemplo, escolas de fronteira, certificação da língua portuguesa, qualidade na educação básica, qualidade na educação na primeira infância, acesso desde o primeiro momento. Também temos conferências de ensino superior que são realizadas de 2 em 2 anos, que procuram sistematizar os avanços que são feitos também nessa área. Então, assim, eu diria que isso é uma atuação ampla, já bastante aprimorada, né? São 70 anos de existência, então muitas das coisas vão iniciando e tendo também um tempo para maturar. E hoje a gente celebra 70 anos de existência, de forma muito positiva. Ao mesmo tempo em que celebramos os 70 anos, celebramos também esse conjunto de atividades que marcam a história da organização. Rafael, quando a gente fala de educação, é possível, a gente pode também entender a OEI como observadora aí desses países, desses 23 países membros.
quando a gente analisa a situação brasileira no que diz respeito à educação, como é que o Brasil está na foto se comparado a esses demais países que integram a OEI? Eu acho que o Brasil tem muitas nuances, né. Um exemplo, uma pesquisa lançada nesse ano agora de 2019 pela OEI, indica que nós temos 40% de doutores nas nossas universidades. Essa é uma média muito elevada no conjunto da região. Quando você tira o Brasil desse contexto, a média cai para 10% apenas, e se você for para alguns países da América Central, inclusive para alguns vizinhos aqui da América do Sul, esse indicador às vezes não passa de 3%. Então a gente tem que celebrar alguns avanços. Uma outra pesquisa também lançada pela OAI nesse ano de 2019 dá conta de que você tem muitas mulheres produzindo ciência. Ou seja, quando você pega todas as pessoas que produziram artigos científicos nesses últimos anos em grandes portais de periódicos, você consegue ver que tem uma maioria esmagadora de mulheres participando de projetos de pesquisa, o que também, infelizmente, ainda não é um retrato da região como um todo. Então, uma forma importante da gente poder celebrar é poder dizer dos avanços que temos, mas naturalmente, nesse clima de nuances, a gente tem coisas que são muito positivas e tem coisas que ainda precisam melhorar. A educação básica, o ensino médio e a primeira infância no Brasil ainda são um grande desafio. E é por isso também que eu, inclusive, tem projetos nessas áreas em benefício da cooperação em alguns eixos para procurar incentivar boas práticas aqui no país. Então, se você for para a primeira infância, por exemplo, a primeira infância, dentro do marco, que é o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, que prevê aquilo que deve ser realizado até 2024, na primeira infância, tomando esse exemplo, o objetivo é atender no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Isso tem um efeito muito importante, não somente para a educação, como a gente sabe, o James Heckman, que já foi premiado com um prêmio Nobel de Economia sobre os estudos e o impacto da primeira infância no conjunto da sociedade, em benefício também do desenvolvimento das pessoas. Ah, Além disso, você também tem um efeito importante que é, por exemplo, a condição da família, do pai, da mãe, de poderem trabalhar, de poderem ter uma vida autônoma, enquanto também tem seus filhos atendidos por um sistema que de fato funciona. E essa meta, que é de 50% até 2024, hoje ela ainda não chega a 30%. A gente tem um saldo de quase 3 milhões de crianças que ainda precisam ser atendidas e que não são. E não é só ser atendido, é ser atendido com qualidade, de forma intersetorial, né? Na primeira infância, quando a gente pega programas muito exitosos na região, como o Chile Cresce Contigo, no Chile, naturalmente, e o De Zero a Sempre na Colômbia, eles têm uma abordagem que trabalha sempre com a parte de saúde, com a parte de desenvolvimento social e com a educação, Tudo integrado. tudo integrado. É quando você consegue ter uma clareza se há algum tipo de dificuldade de natureza médica dentro do desenvolvimento de uma criança, é quando você consegue ter alguns indicativos de maus tratos, de famílias que não estão trabalhando ou contribuindo com o desenvolvimento infantil como poderiam. Então, quando você começa a trabalhar de forma integrada, todos os eixos que são essenciais para o desenvolvimento de uma pessoa saudável são contemplados. Então, tomando a questão da primeira infância, a gente ainda tem muito a evoluir. Mas você deu um exemplo muito importante, né, do avanço feminino aí, digamos, nessa escolarização. Isso tem a ver lá com o objetivo, um dos ODS lá da ONU, que é o empoderamento de meninas, né? Avançando em áreas que até então não tínhamos, nas ciências chamadas duras, né? Sim, sim. Então você já pode dizer que a gente tem aí um avanço significativo. Talvez seja aí o investimento nesse empoderamento, digamos assim, dessa infância feminina para que elas possam avançar, como você apontou, né? Com Isso é muito certeza. importante. Um desafio aí é que a gente tem muita produção de mulheres, ou seja, muitas mulheres fazendo ciência, assinando artigos científicos em grandes periódicos, mas a gente ainda tem poucas mulheres, é um dos pontos também que a pesquisa aponta, chefiando equipes de pesquisa. Então, a gente pode celebrar, de um lado, que há mais mulheres participando e contribuindo para o desenvolvimento da ciência, é um excelente indicador, mas ainda é importante que essas mulheres possam estar também na dianteira do desenvolvimento e daquilo que é Em pesquisado. posições de comando, né? Agora, Exatamente. Rafael, eu queria te perguntar numa questão que é importante, que a gente sabe que quando há crises econômicas, e aí a gente já vem passando algum tempo por uma crise, outros países, nossos vizinhos também, de um modo geral, o investimento nessas áreas, principalmente de cultura, elas tendem a cair. Qual é o desafio? Esse é um desafio para a OEA nesse momento? É um grande desafio, mas principalmente eu acho que é uma forma de superar esse desafio
é dar uma grande clareza de que a cultura não é uma espécie apenas de entretenimento, a cultura é um grande investimento. Um dado aqui da Firjan, ela publica esses relatórios com periodicidade, então a gente tem dados muito atualizados. No Brasil, aproximadamente 2,65% do PIB está relacionado com atividades que têm uma associação aí com o âmbito da economia criativa, né? Que pega todos os eixos da economia criativa, a gastronomia, o audiovisual, a literatura, enfim, todos esses eixos. ah, Juntos, eles conseguem representar um valor significativo para a produção interna no Brasil, que gera renda, que gera emprego, que gera oportunidade de trabalho. Então, quando a gente acho que o primeiro desafio é deixar claro para os gestores e tentar cada vez mais dar dimensão e dar essa ciência de que a cultura não é um gasto, é um investimento, e que a cultura não é uma questão apenas de entretenimento, é uma indústria que gera muita riqueza para o Brasil e para a região, para o mundo inteiro. Então, eu acho que é muito importante, antes de mais nada, ou seja, quando a gente for falar de cultura, não pensar que cultura é uma forma de subsistência, é uma questão de política social, e não é só isso, é também. Mas a gente tem que entender a cultura como uma grande forma e uma grande ferramenta de gerar oportunidade de renda, de emprego para um país que, inclusive, se quer sair da crise. Eu acho que a economia criativa não é um problema, é uma ferramenta, inclusive, que ajuda nesse processo. Eu queria voltar para o campo da educação, e a gente está falando hoje de educação em direitos humanos. É importante a gente olhar esse panorama, porque está tudo relacionado, né? A gente entende educação, cultura, também como direitos fundamentais da pessoa humana. Você falou dos desafios da questão da educação ali na primeira infância. Quando a gente fala de ensino fundamental aqui no Brasil, comparando ainda com esses países da região que integra a OEI, a gente também está ainda diante de muitos desafios a superar, Rafael? No âmbito da educação, Do você ensino diz? Do fundamental. ensino fundamental também, são muitos. Quando a gente pega, por exemplo, os anos finais, né, as nomenclaturas mudam, mas a forma de distribuição ainda é quase idêntica. Você tem ali o antigo primário, que hoje é considerado ali a faixa dos anos iniciais. Você tem o antigo ginásio, o Fundamental 2, que hoje são considerados aí os anos finais de trabalho, né? E depois, em seguida, o ensino médio. O que é importante colocar é que essa é uma das faixas mais complexas e mais difíceis de se trabalhar. Primeiro, porque você tem aí uma questão de um pacto federativo um pouco confuso, porque estados e municípios atuam os dois nessa área. Então, às vezes, você não tem de forma coordenada as mesmas atividades, os mesmos conteúdos, os mesmos currículos, as mesmas metodologias sendo trabalhadas para o mesmo público. Então, às vezes, nas mesmas cidades, algumas crianças e alguns jovens têm um tipo de tratamento ou de trabalho dentro das escolas e outros têm modalidades diversas. Então, acho que já é uma grande dificuldade. E é também nesse período que você começa a ter outros componentes que tornam também esse assunto um pouco mais complexo. Você tem a questão da violência, você tem a questão da maternidade prematura, você tem a questão das drogas de forma mais ampla. Isso já gera um componente adicional que torna também a questão muito mais complexa. São jovens saindo para trabalhar mais cedo, muitas vezes, saindo aí sem completar o ensino fundamental, né? Também, sem dúvida. Hoje, na verdade, somente 3 em cada 10 jovens, na verdade 4, se a gente for pegar o número um pouco fracionado, saem do ensino fundamental e conseguem chegar no ensino médio. Esse é um gargalo, mas ainda, na minha opinião, não é o gargalo fundamental. Aqui a gente tem que considerar que uma dose ainda, uma fatia significativa dos jovens, ainda nem ao menos conseguem chegar ao ensino médio. O ensino médio em si já é um grande desafio. Você tem uma quantidade, na verdade, mais de 2 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam. Que são ah, chamados nem pela... Jovens nem. Aham. Você tem também no ensino médio um outro componente complexo, que é a questão da saída do ensino médio, o que é que isso te prepara para o mundo do trabalho. Então, o nosso ensino médio ainda hoje não está preparado para lidar com a diversidade, né, do mundo e do mercado de trabalho. Então, como é que esse jovem também que está saindo da escola ele consegue se inserir nesse contexto? E no caso do ensino fundamental, é exatamente nos anos finais que você tem ainda os maiores gargalos de aprendizado. Toda a parte de testes padronizados que são feitos e que trabalham com jovens nessa faixa etária mostra que as dificuldades são gigantes. Uma quantidade ínfima dos jovens consegue, por exemplo, aprender o que seria esperado para essa faixa etária e para essa faixa de ensino
atividades, por exemplo, assuntos de português e matemática. O básico a gente ainda não consegue dar conta. Bom, a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, o Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje a nossa conversa é sobre educação em direitos humanos. Nesse bloco a gente continua a conversa com o Rafael Kalu, que é diretor da OEI no Brasil. Rafael, eu vou ler aqui um trechinho da Carta de Compromisso da OEI, que estabelece como objetivo, entre aspas, conseguir que os sistemas educativos cumpram uma tripla função: humanista, desenvolvendo a formação ética, integral e harmoniosa das novas gerações; de democratização, assegurando a igualdade de oportunidades educativas e a equidade social; e produtiva, preparando para a vida do trabalho e favorecendo a inserção laboral, fecha aspas. No caso do Brasil, como é que você avalia os nossos avanços, a nossa caminhada no sentido de cumprimento desses objetivos? Eu acho que é positiva, né? O Brasil, é bom a gente situar, é uma democracia recente, que encontra nessa democracia recente também muitos desafios e muitos aprendizados. Eu acho que o compromisso com os direitos humanos, que já é um pouco mais antigo do que a nossa democracia, celebra aí já há mais de 70 anos, ele coloca para nós, e especialmente agora trabalhando o tema da educação em direitos humanos, uma grande oportunidade de formar cidadãos conscientes dos seus direitos, dos seus papéis, das suas obrigações dentro de uma sociedade. Isso não envolve apenas a parte de educação formal, mas também a não formal, inclusive os agentes de segurança, por exemplo, que são aqueles que fazem a garantia do cumprimento dos direitos humanos dentro de todo o processo que seria típico de um Estado democrático de direito. Então, eu acho que é um tema caro, é um tema importante, mas ainda não é um tema definitivo. Ou seja, você ainda não tem um país no mundo em que você consiga ter a garantia completa e irrestrita do cumprimento dos direitos humanos. Na verdade, esse é um papel contínuo, né? Você não tem, não é como um grande evento que você realiza e que se dá por satisfeito. Ele exige de todos os cidadãos e de todos aqueles que trabalham na estrutura de governo e na sociedade, seja dentro de formas estatais ou da sociedade civil organizada, o contínuo acompanhamento para o cumprimento dos direitos humanos. Então, a educação para os direitos humanos, ela cumpre essa função, que é de formar pessoas que sejam capazes de compreender o seu papel, de compreender os seus direitos, as suas obrigações enquanto componentes de uma sociedade. Essa é uma questão importante, a gente já fez aqui no Salto em várias séries sobre educar em direitos humanos, mas é bom retomar esse conceito, principalmente vindo de um organismo como a OEI. O que que vocês entendem por educar em direitos humanos, né? O que que essas ações que vamos já falar que levaram ao prêmio têm em comum, que fazem, que cumprem esse papel de educar em direitos humanos? Hoje no Brasil você tem um normativo, há um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que é coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a participação também do Ministério da Educação. A OEI participa ativamente também desse plano. Ele estabelece vários eixos de atividades que estão vinculadas ao grande programa, o grande Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, e nós trabalhamos em cada um desses eixos com algumas iniciativas distintas. Vou dar um exemplo. Dentro de um desses 5 eixos que norteiam o plano, há a questão de valorização de práticas individuais ou coletivas em benefício de atividades que reconheçam os direitos humanos ou que trabalhem contra as suas violações de forma a reparar qualquer dano sofrido. Nesse caso, nós temos o prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos, que reconhece também uma figura histórica, que é o Dom Romero, que é um salvadorenho, nasceu em El Salvador, tem uma prática de vida muito bonita, que trabalhava muito em benefício de assuntos de natureza comunitária, política, numa época que ainda era muito pautada pelas forças militares dentro da estrutura administrativa, e ele é assassinado na celebração de uma missa. Ele era um padre, e isso gera uma comoção social em El Salvador, né? Então, assim, em respeito à memória dessa pessoa que foi tão importante para movimentos democráticos e também de defesa dos direitos humanos em El Salvador, mas também em toda a região, o prêmio carrega também o nome dele. Por meio desse prêmio, nós procuramos fortalecer boas práticas que trabalham
trabalhem, por exemplo, a questão da redução da violência, o combate ao bullying, a valorização e o reconhecimento das figuras femininas dentro da nossa comunidade, porque ainda somos uma comunidade muito machista, que assassina mulheres em um número elevadíssimo. E isso não é uma questão normal, trivial, e a gente não pode tratar como algo natural, não é? E, então, assim, a gente procura reconhecer boas práticas que têm uma aderência com esse panorama de questões que nós defendemos e que aí compreendemos, por exemplo, que o prêmio é uma ferramenta para um desses eixos de educação em direitos humanos, ou seja, reconhecer boas práticas. Você tem aí a questão, e é importante também só salientar, quando a gente fala de agente de segurança, quando a gente fala de educadores, seja do nível de educação superior, básica, profissionalizante, a gente está falando aí de atividades que são sistêmicas e de atividades que exigem uma colaboração, né, muito ampla para a garantia de cada um desses componentes. O prêmio é uma delas, mas nós temos hoje, inclusive na OEI, lançamos esse ano o Programa Ibero-Americano de Cidadania e Democracia para os Direitos Humanos. Esse plano ele tem vários eixos também de atuação. Um deles, que é a parte de formação e democracia, prevê uma cátedra ibero-americana com ex-presidentes no intuito de fortalecer a cultura democrática dentro da região. De um outro lado, tem o compromisso, que é um outro eixo, com um bom governo e com a transparência. E nesse sentido, nós já temos uma consequência muito prática aqui no Brasil. Estamos lançando com a Controladoria Geral da União a primeira pós-graduação em ouvidoria pública do país. Isso tem um efeito super importante porque é a ouvidoria, é a interlocução entre o serviço público e o usuário que garante não somente a qualidade do serviço, por meio de críticas, elogios, denúncias, mas também a efetiva participação das pessoas controlando socialmente os atos do governo. Exercício da cidadania, né? Um diálogo mais próximo ali com o serviço público, né? Que está sendo Exatamente, oferecido. exatamente. Agora, a gente queria focar no prêmio, eu queria que Claro. você contasse pra gente como é que é feita a escolha das experiências premiadas. Como a gente falou na abertura, foi anunciado agora em outubro a lista dos vencedores da etapa nacional do prêmio. Depois tem um desdobramento, você vai poder falar disso também ainda nesse bloco. Mas como é que é a escolha desses premiados, Rafael? É aberta um edital de seleção, as inscrições ficaram abertas no Brasil até o mês de maio. Cada um dos 23 países que compõem a OEI fazem também uma campanha de divulgação e de envolvimento para que organizações e escolas, pessoas que trabalham tanto em instituições educacionais como aquelas que trabalham em organizações da sociedade civil, possam inscrever suas práticas e que possam concorrer ao prêmio. No caso do Brasil, a gente tem em todos os países uma etapa nacional, em que você aí estrutura os vencedores dessa primeira etapa e que depois seguem para uma etapa internacional que este ano acontecerá no México. Nesta etapa internacional, aqueles que foram agraciados e que foram reconhecidos nacionalmente passam a competir em caráter aí internacional em benefício de duas práticas que vão ser premiadas nessa nova categoria, cada qual dentro do seu eixo, ou seja, escolas e organizações da sociedade civil. No Brasil, nós fazemos toda a parte de seleção e de acompanhamento dessas boas práticas por meio de um comitê que é montado, que tem a participação de especialistas da área de educação, do Conselho de Secretários Estaduais de Educação, dos gestores municipais de educação por meio da Undime, né, no caso com sede dos estaduais e Undime dos municipais, e que tem também a participação do Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, ou seja, a gente procura integrar tanto o eixo de governo quanto a sociedade civil e aqueles que trabalham na gestão educacional, seja no nível de município, seja no nível estadual. E este ano nós tivemos a felicidade também de premiar duas práticas que são emocionantes, eu recomendo que todos possam conhecer um pouco mais, que são exatamente os projetos aqui, o da TV Ines, como parte da sociedade civil, e da escola, na verdade, da creche de Chapecó, que em Santa Catarina tem uma prática maravilhosa também de integração da comunidade surda com as crianças e, ao mesmo tempo, ensinando Libras dentro do processo formativo de crianças desde um primeiro momento, não é? Ou seja, tem desde a parte
física e biológica, de ajudar um pouquinho nos gestos, na gesticulação, como também um componente da comunicação, da integração dentro de sala de aula, enfim, trazendo isso como um conteúdo que é transversal. Ou seja, eu acho que celebrar práticas integrativas que contribuem para que, de fato, o diálogo aconteça e que a gente consiga ter uma sociedade mais unida, eu acho que é muito relevante. E qual foi a tônica dos projetos desse ano? Teve digamos, essa pegada da inclusão foi a mais forte nos projetos que foram inscritos, né? Foi uma coincidência. É engraçado que o premiado, tanto no nível de educação, ou seja, nas unidades de ensino e também do terceiro setor, os 2 premiados trabalham sim com a questão de integração e de inserção no âmbito da comunidade surda, mas foi uma total coincidência. A gente tem uma diversidade enorme de projetos. Eu não participo da seleção, apenas a equipe técnica do escritório, em conjunto com essas outras instituições, é que celebram a parte de seleção dos projetos. Por uma boa coincidência, uma feliz coincidência, a gente teve a TV Inis, que trabalha com essa temática, e também esse caso da escola de Chapecó, com o professor Rudney, que também que tem uma prática maravilhosa. Agora, quando a gente fala de direitos humanos, inclusão tem tudo a ver com essa temática, né, Rafael? Sem dúvida. Né, é importante a gente também falar disso, porque ainda há uma dificuldade por parte da sociedade ouvinte de entender a importância, por exemplo, da janelinha, né, com intérprete de Libras na TV, também no cinema, e é uma luta de uma parcela significativa da população por representatividade e por espaço, né, pelo direito de se comunicar. É super importante que a gente possa ter instrumentos para garantir isso. Sem dúvida. A gente fala, às vezes, de uma sociedade bilíngue. A gente vive numa sociedade bilíngue necessariamente, mesmo que a gente não fale inglês ou espanhol, enfim, que só se comunique na língua portuguesa. Há um número significativo de pessoas, aproximadamente 10 milhões, se comunicam todos os dias com seus amigos, com seus familiares, por meio da língua brasileira de sinais, a Libras. Então, quando a gente passa a considerar que existem pessoas que têm uma necessidade de falar com suas próprias palavras, que precisam se comunicar, que precisam ter acesso a um noticiário sem ter um mediador entre a notícia e o receptor, que precisam todos os dias falar sobre aquilo que é importante, que precisam, que demandam. Quando você consegue oferecer instrumentos para facilitar a inserção dessas pessoas na comunidade, você está fazendo uma realização que não é apenas pontual. Eu acho, na verdade, ela tem um caráter sistêmico. Você tem pessoas agora que estão envolvidas em práticas culturais, educativas, mas também de notícias, que praticam aí cada vez mais também o acesso e a defesa dos seus plenos direitos por meio da cidadania, com o acesso tanto à informação como também com um mecanismo e um local de palavra, né? Ou seja, poderem falar sobre sua realidade e por si mesmos, né? Até porque língua é um instrumento de poder também, né? Então, se você se apropria né, da sua própria cultura por meio da sua língua, você está empoderada também, né, Sem Rafael? dúvida. Agora, para a gente poder encerrar a sua participação no programa de hoje, eu acho que é importante. A gente avançou e tem avançado muito na educação para os direitos humanos, mas ainda precisa, obviamente, avançar mais. Qual que você acha que é o salto para o futuro que a gente precisa dar para que essa seja uma realidade, de fato, na educação brasileira? Eu acho que o grande salto tá numa parte mais conceitual, mas que para mim ela é prioritária. É não tratar os direitos humanos como privilégios, mas como que eles são, de fato, direitos para todos. O fato de garantir, independentemente de origem, condição social, etnia, o que for, se a gente tiver uma percepção de que os direitos humanos cumprem uma função de privilégios, a gente nunca vai considerar de fato o que eles são, que é uma garantia de direitos independentemente de todos esses fatores que garantem a cada indivíduo, a cada pessoa no mundo, uma igualdade mínima de condições para exercerem de fato sua cidadania. Então, acho que o salto para o futuro é nunca entender os direitos como privilégios. Rafael, muito obrigada pela sua presença hoje no Salto, né? Foi um ótimo papo. Volte mais vezes. Obrigado, Rafael. Até a Obrigado, próxima. que Obrigada. agradeço.
Depois do intervalo, vamos saber um pouco mais sobre a TV Inis. A nossa convidada é a apresentadora do canal, Rafaela Vale, e a Aline Lastorina, que vai estar na tradução da Libras. Até já! Estamos de volta. Hoje a gente fala sobre educação em direitos humanos. Nesse bloco, a conversa é com a apresentadora da TV Inis, Rafaela Vale. Quem vai ajudar a gente na tradução é a Aline Lastorina. A TV Inis, como a gente disse no começo do programa, foi uma das vencedoras da etapa nacional do Prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos. Aline e Rafaela, é um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada. Eu quero começar conversando com a Rafaela, para ela contar, antes da gente falar do prêmio, conta um pouco para a gente da sua história, né? Você sempre quis trabalhar em televisão, Rafaela? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Salto para o Futuro. Muito obrigada, Bárbara e Murilo. A minha experiência anterior, eu assisti a Clarissa Guerreta, que também é apresentadora na TV Inis, sinalizando na TV. Eu vi essa menina tão inteligente, maravilhosa, e eu fiquei pensando, eu tenho vontade, acho que eu quero trabalhar também com isso. Mas eu acabei deixando de lado, não corri muito atrás, assim, não tive um objetivo de estudar e entrar aqui, não, só foi acontecendo. Aí a Aline, ela lembrou de mim, na época, entrou em contato comigo e me perguntou, você tem interesse em trabalhar na TV Inis? Porque você tem um perfil que combina com a gente. E eu topei na hora, fiquei muito feliz. Aí ela disse assim, a gente vai ter uma avaliação, tem muitas candidatas. E eu topei entrar mesmo assim, aí marcaram um dia para eu vir aqui. Eu fiz a avaliação, né, o teste em câmera, e fiquei esperando a resposta do Inis, né? Eles votaram nas candidatas, eu acabei ganhando, eu fiquei muito feliz. E entrei, tô aqui até hoje, já são 5 anos que eu tô aqui. Rafa, eu queria que você contasse pra gente quais são os momentos mais marcantes dessa sua trajetória de 5 anos aí apresentando na TV Inis. Bom, o que marcou mais na minha vida foi Mão na Bola. Foi um programa que teve muito alcance e muito reconhecimento do meu trabalho. Eu trabalhei junto com o Everaldo, apresentando Mão na Bola, e foi um programa totalmente diferente de tudo que eu já fiz, porque foi esporte e a gente também entrevistou ex-jogadores de futebol famosos. E aquilo foi um diferencial, foi muito diferente para mim. E o que significa para você ser uma apresentadora num canal de televisão? Eu me sinto como uma referência, porque eu vou explicar. As mulheres em sociedade já sofrem muito, já tem muitos obstáculos. Então, eu sou mulher e sou surda. Então, eu sinto que trabalhar na TV Inis é uma coisa de muita importância. É um salto, um avanço muito grande. E eu consigo empoderar a comunidade surda através do meu trabalho, porque as surdas veem que eu tô ali trabalhando, sou surda igual a elas, sou mulher, sou apresentadora. Isso é uma profissão diferente, porque na maioria dos casos são os ouvintes que participam de jornal, entrevista, estão na bancada lá falando o tempo todo. E aí aparece uma mulher sinalizando, então eu me sinto muito bem, eu me sinto como protagonista da comunidade surda e das mulheres também. E qual é o retorno que essa comunidade surda te dá? Você falou do Mão na Bola, que foi um momento de muita visibilidade para o seu trabalho. Qual é o retorno que esses homens e mulheres surdos dão para você quando te encontram nas ruas, pelas redes sociais, com relação ao trabalho que você desenvolve na TV Inis? Bom, o retorno é muito positivo. Tem lado negativo, obviamente, sempre tem crítica, né? Não só positiva, mas eu vou te explicar. O resultado que eu tive, na maioria das vezes, foi que foi sensacional. Que as pessoas estão dizendo que conseguem entender mais as regras técnicas do esporte, como que funciona o esporte no campo, porque é um esporte universal. Todo mundo sabe o que é o futebol, mas algumas pessoas não sabem as regras do futebol. Então, cada coisa tem nome, e aquelas palavras próprias do jargão do futebol. Então, a comunidade surda ficou com uma surpresa muito boa, o resultado foi muito bom também. Conseguiu explicar o que é impedimento para a galera toda, né?
Sim, sim, sim. E o que que significa para a população surda ter um canal de televisão? A TV Inis, ela é uma TV bilíngue. A comunidade surda é como se estivesse tendo acesso a conhecimento e evoluindo, tendo acesso à informação, entendendo o que está acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo. Tem também a parte de entretenimento, esporte, então eles têm acesso a todo esse tipo de informação e conseguem entender e interagir também, ter acesso a essas informações todas que eles não tinham antes, porque na verdade a população surda não tem acesso mesmo a essas informações. E a TV Inis, ela permitiu, parece que abriu as portas para que eles tenham acesso a todo esse tipo de informação e que eles consigam pensar com si próprios, e isso sim faz parte dos direitos humanos, né? A gente vai falar já desse assunto dos direitos humanos, tema do prêmio, né, que vocês conquistaram, mas eu queria retomar uma coisa que você disse, Rafa. Você falou da importância de ter uma mulher, de ser uma mulher surda e estar à frente das câmeras apresentando. Hoje em dia a gente tem uma palavra que muitos grupos sociais usam, que é representatividade. A importância de ver pessoas que representam esses grupos ocupando espaços privilegiados, espaços de poder, espaços públicos, assim como a TV, por exemplo, no caso da TV Inis. Eu queria que você falasse disso, se isso também te traz um senso de responsabilidade, né? Como você está diante das câmeras representando uma população enorme de surdos e surdas no Brasil. Sim, eu me sinto uma representante. E dentro da TV Inis, nós temos 2 apresentadores homens, e eles me respeitam bastante, me valorizam muito como mulher, eu e a Clarissa Guerreta, que somos as apresentadoras mulheres. A gente tem uma interação muito boa, nós somos muito unidos, e eu me sinto com a minha representatividade respeitada pela comunidade surda, sim. Vamos falar do prêmio agora? Eh, Qual foi a sua reação ao saber que a TV Inis ganhou esse prêmio de Educação e Direitos Humanos? Foi uma surpresa. Eu eu me senti muito privilegiada, porque foi um reconhecimento da TV Inis pelo nosso trabalho de informar, porque na verdade a maioria das pessoas não conhece, são poucas pessoas que conhecem a TV Inis. E a gente está crescendo, né, então eu acho que foi muito importante. E a sensação de estar lá, porque a Rafa foi até Brasília, né? Recebeu o prêmio lá na cerimônia de premiação dos vencedores da etapa nacional do Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos. Qual foi a sensação de estar naquele local? Porque premiação sempre é um ambiente que deixa a gente nervoso, dá aquele friozinho na barriga, né? Enfim, sempre querem te entrevistar depois, tem que dizer alguma coisa, enfim. Como é que foi todo esse clima, Rafa? Conta pra gente. Eu pensei que ia ser um local denso, talvez uma coisa muito mais chique, e aí quando eu cheguei lá eu até fiquei um pouquinho decepcionada, porque era uma coisa muito alegre. Eu conheci um grupo que foi o projeto Mãos que Falam, e a gente conseguiu interagir, foi uma coisa tão natural, tão tranquila. Eu fui junto com o diretor, Paulo André, e também com a intérprete Cláudia. Nós chegamos lá e foi maravilhoso. O Paulo André, ele discursou, falou sobre os surdos antigamente, como eram as lutas, como que os surdos sofreram a trajetória do povo surdo, e as portas foram se abrindo, né, então ele foi contando essa história. E aí eu falei mais também sobre a TV Inis, sobre o trabalho aqui. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação, como é que você vê a TV Inis, né, como uma relação de trabalho que vocês desenvolvem na TV Inis e a Educação em Direitos Humanos, né? Como eu estava falando anteriormente, os surdos, eles não têm acesso à informação. Comparado com o que a gente tem hoje em dia, antigamente era muito diferente, hoje em dia a gente evoluiu bastante. Então eu vejo os surdos hoje estão muito mais evoluídos por causa da TV Inis, também por ter aberto e por ter permitido abrir as portas para os surdos. Acesso a jornalismo, notícias, entretenimento, acesso a essas informações. A TV Inis, ela tem como objetivo formar os surdos, para que eles consigam evoluir e crescer. Quando a gente fala de inclusão hoje em dia, qual é o maior desafio que você acha que está colocado aí
para a população surda aqui no Brasil, Rafaela? O que é mais desafiador para os surdos é que ele seja aceito dentro da sociedade. E também os entraves na comunicação, porque nós usamos a língua de sinais. Então as pessoas acham que o surdo não tem valor. Elas olham para o surdo e não veem nada nele. Então a gente tem que ter essa inclusão através da língua de sinais. Então vamos aproveitar que você está aqui na TV Escola e faz um convite aí para o pessoal que assiste a gente aqui na TV Escola para conhecer o trabalho da TV Inis, Rafaela. Vocês que estão assistindo a esse programa aqui agora, aproveita e entra no site da TV Inis e assiste ao nosso conteúdo. Nós temos novidades, informações, esporte, contação de história para crianças, temos uma programação muito variada. Então vai conhecer o nosso produto, o nosso programa, e você vai conseguir entender e abrir a cabeça e vai mudar também a realidade de vocês e o pensamento de como era o surdo e como é o surdo na verdade. Tá certo. Olha, Rafaela, parabéns pelo prêmio, parabéns pelo trabalho desenvolvido por toda a turma da TV Inis. A gente tem muita felicidade de dividir aqui o espaço físico da TV com a TV Inis, com a equipe toda. Parabéns também aos demais apresentadores e aos intérpretes que estão representados pela Aline, que também fazem um trabalho fundamental para o sucesso do projeto de vocês. Verdade. Muito obrigada. É verdade o que você falou, a gente trabalha tão pertinho, né? Então, ter essa interação, a gente teria que ter mais um pouquinho para... Pois é, a gente sempre que dá, a gente está convidando vocês. Agora vocês têm que convidar a gente para ir lá. A gente está aprendendo. A gente vai conseguir um dia a gente aprendendo. Eu acredito que sim. Obrigada. Obrigado, viu? E assim termina mais esse Salto para o Futuro. Agradecemos aos nossos convidados, Rafaela Vale, que é a apresentadora da TV Inis, e também ao Rafael Kalu, diretor da OEI no Brasil. Muito obrigado também à Aline, que ajudou a gente fazendo a tradução nessa última entrevista do último bloco do programa de hoje. Sabia que dá para rever este programa quando e onde você quiser? É só baixar o aplicativo da TV Escola no tablet ou no celular. É fácil de usar e está disponível para Android e iOS. Se você preferir, pode rever nossos conteúdos no canal da TV Escola no YouTube. Inscreva-se, assiste, comente e compartilhe. Tem muita coisa boa por lá. E sempre é bom lembrar que pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Instagram, você pode enviar comentários, sugerir assuntos e convidados para os nossos próximos programas. A gente te espera de novo na semana que vem, aqui na TV Escola, porque é bom saber. Tchau! Tchau!